Às vezes, o verdadeiro inimigo não é aquele que empunha uma espada diante de nós, mas aquele que se esconde por trás de um sorriso. Neste capítulo, veremos o quanto a confiança pode ser frágil e o quanto o destino de um reino pode ruir por uma única escolha errada. Davi acredita na força da união, mas nem mesmo ele imagina o quanto a sombra da traição já se infiltrou entre seus aliados. Heracles avança com seu exército, o som dos tambores ecoa, e a cidade de Ruara se torna o palco onde coragem e engano caminham lado a lado. Alguns lutarão por esperança, outros por lealdade, mas no fim, todos pagarão o preço de suas decisões. Episódio 7. A profecia do ataque. Sinais de uma tempestade iminente. A previsão de Astri, a misteriosa boneca oráculo, finalmente se concretizava. Reota estava à beira de um ataque em larga escala, e Absalom já conhecia cada vulnerabilidade da cidade. Para liderar o cerco, ele convocou Heracles, um de seus generais mais temidos, conhecido por reduzir fortalezas inteiras a cinzas. Meses antes, logo após um treinamento árduo no Monte Fuji, Astri havia compartilhado sua visão com Daniel. O tom de sua voz mecânica era frio, mas a mensagem deixava clara a gravidade do que estava por vir. Alarmado, Daniel levou a profecia diretamente a Davi. Davi, entendendo o peso da revelação, comunicou imediatamente à rainha. A corte se reuniu às pressas, e não demorou para que todos percebessem. As palavras de Astri estavam ligadas aos movimentos do reino do Lorde Demônio, o mesmo inimigo que já havia devastado tantas nações. A rainha convocou uma reunião de emergência no salão principal. Presentes estavam Davi, Daniel, Taishi, Sara, Maria, Magnus, Hel e Lúcius. O ar estava denso, e o som das brasas ardendo nas tochas era o único ruído que preenchia o silêncio inicial. As trevas não vão nos pegar desprevenidos desta vez, afirmou Taishi, com um olhar firme que refletia sua determinação. Vamos nos preparar para o pior, mas manter a esperança viva, completou Sara, cruzando os braços, tentando esconder a tensão. Enquanto estivermos juntos, a cidade resistirá, declarou a rainha, encerrando o debate com uma convicção que reacendeu a coragem de todos. Enquanto os preparativos tomavam forma, Reota se transformava em uma fortaleza viva. Soldados erguiam muralhas, magos reforçavam as barreiras mágicas e civis eram evacuados das zonas de risco. Ainda assim, o medo pairava sobre todos, uma sombra silenciosa antes da tempestade. Em meio ao caos organizado, Helway tentou estabelecer contato telepático com Absalom. Contudo, uma interferência arcana cortava a ligação. Droga! As interferências estão se intensificando. Não consigo enviar o relatório sobre Davi, sussurrou ele, olhando em volta com desconfiança. Na outra extremidade da cidade, Davi e os membros do conselho discutiam as defesas finais. Não precisamos depender de todos os povos. Podemos lutar com nossas próprias forças, comentou Astri, inquieta. Astri, nossa força está na união. Já evacuamos os civis. Agora precisamos garantir que a cidade permaneça de pé, respondeu Davi com serenidade. Magnus coordenava os reforços, distribuindo suprimentos e instruindo os soldados sobre as táticas de contenção. Mantenham as linhas firmes, trabalhem em conjunto e não deixem brechas. A segurança da cidade depende da nossa disciplina, ordenava, com a voz de um verdadeiro comandante. Daniel supervisionava as barreiras mágicas ao redor da cidade, determinado a garantir que nenhuma criatura cruzasse os limites de Reota. Se nos mantivermos unidos, resistiremos. Vamos fazer o impossível se tornar realidade, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Enquanto isso, nos céus ao norte, o rugido de criaturas ecoava como trovões distantes. Heracles se aproximava com um exército de monstros e dragões, pronto para cumprir o comando de Absalom. Nos portões de Reota e Yamamontão, Gonozuki e Meiamontão Musashi chegavam para reforçar as defesas e auxiliar na evacuação. As tochas da muralha iluminavam o horizonte escuro, o prenúncio de que a profecia de Astri estava prestes a se cumprir. A tempestade havia começado. Davi propôs uma organização rápida. Formar pequenos grupos de 3 para cobrir a cidade e enfrentar a investida. As equipes ficaram assim: Grupo 1, Davi, Magnus e Lúcius. Grupo 2, Sara, Taishi e Aios. Grupo 3, Daniel, Maria e
Harry. Sarah tentou entrar no grupo liderado por seu irmão, mas Davi a vetou. Ele avaliou a situação com frieza e achou que a presença dela poderia atrapalhar a estratégia naquele momento. Uma decisão que cortou a jovem como lâmina. Enquanto as formações se ajeitavam, Heracles lançou o ataque. A ofensiva foi rápida e brutal, mas a cidade não sucumbiu, graças à coordenação dos habitantes e à habilidade de Daniel, que teleportava grupos inteiros para pontos seguros. A evacuação aconteceu a tempo, com a casa em relativa segurança. Os pequenos grupos partiram para encontrar o comandante do exército inimigo e encerrar o cerco. As palavras de Davi quando recusara Sarah martelavam na cabeça dela. Ela queria provar que podia ser o tio, que não era um estorvo. A batalha irrompeu. Cada grupo enfrentou ondas de monstros e dragões convocados por Heracles. Maria se destacou em combate. Sua lâmina, envolta pela chama negra, consumia inimigos com eficiência fria, apagando ameaças em segundos. Depois de combates exaustivos, o grupo localizou Heracles e a traição se revelou. Harry virou-se contra os próprios companheiros, juntando-se ao comandante das criaturas. Surpreso, Daniel encarou o antigo aliado e exigiu explicações. Harry não se conteve. Explicou que seu objetivo era canalizar a raiva e o sofrimento humanos para romper o selo que prendia o Lorde Demônio na torre do selamento sagrado. A energia negativa reunida libertaria seu mestre. Maria ficou frente a frente com Heracles, pronta para enfrentar o comandante. Daniel, por sua vez, preparou-se para conter Harry. A sensação de ter sido enganado pesava em cada movimento. Em meio ao choque, alguém evocou uma profecia antiga. Dizia que, talvez, apenas um gesto coletivo, uma união com custo real poderia salvar. Hora do fim que se aproximava. Daniel, Harry, por que trair quem te deu abrigo? Por que ajudar os monstros? Maria, erguendo a lâmina. Se é preciso cortar a escuridão para proteger este lugar, é o que farei. Sua sombra não vai vencer.